Olá, irmãos, mais uma quarta-feira, dia do nosso encontro em meio à semana. Espero que esta esteja sendo uma boa semana para você, para cada irmão, cada membro de nossa igreja e também os amigos que já estão se acostumando a nos acompanhar nesta oportunidade. Uma alegria poder estar aqui em contato com os irmãos neste dia. Queria inicialmente, irmãos, lembrar que o culto no próximo domingo será um culto comemorativo à Páscoa e será presencial. Nós estaremos aqui no santuário, no templo da Primeira Igreja Batista da Freguesia, a partir das 10h30. Isso significa que você que deseja estar conosco presencialmente deve se inscrever. Ligue para a nossa secretaria, fale com a irmã Cristiane, dê o seu nome, nome do seu amigo, do seu parente que estará vindo contigo. Não se esqueça, faça a sua inscrição para que possamos ter o controle da assistência em nosso culto, no santuário aqui na Primeira da Freguesia. Também, irmãos, quero lembrar aos irmãos para sintonizarem o nosso canal no YouTube toda quarta-feira, como os irmãos estão fazendo hoje, e todo sábado, a partir das 9 horas, para o estudo com a nossa educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia, nas cartas do apóstolo Paulo. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo. Também você deve sintonizar, você que é jovem, adolescente, jovem, devem sintonizar o nosso canal dominicalmente às 17 horas para assistirem a sua EBD. Também as crianças têm o seu culto online todos os domingos às 17 horas. Fica, portanto, estes avisos, essas lembranças para os irmãos. Entrem posteriormente, você que gosta do encontro das Déboras e dos guerreiros de oração, entre em contato com a irmã secretária para se orientar com relação a essas reuniões presenciais. Irmãos, estejam orando pelos enfermos, estejam orando pela nossa cidade, estejam orando pelas equipes médicas de enfermagem, por todos aqueles que trabalham, desenvolvem um trabalho nos hospitais, para que o Senhor esteja guardando, protegendo, especialmente os servos do Senhor, os nossos irmãos em Cristo. Mas orem pela nossa cidade, que está de luto, chorando por tantas vidas que têm partido para a eternidade. Não cesso de lembrar, e peço que vocês também lembrem-se disso, que muitas dessas almas estão partindo para a eternidade sem salvação por toda a eternidade. Oremos para que a nossa igreja possa estar posicionada como atalaia, avisando as pessoas de nossa cidade que a morte é inevitável e que a morte está aí batendo as portas de muitos lares, que aquele que parte sem Cristo e sem salvação vai para um estado pior do que nesse instante em que a Covid está atormentando as vidas. Passamos a nossa parte, irmãos, como Igreja do Senhor. Quero lembrar os irmãos do seu compromisso com as suas ofertas e contribuições. Hoje estaremos falando, no estudo desta noite, sobre a mordomia cristã, e estaremos abordando diretamente a questão dos dízimos e das contribuições. Orem, irmãos, pelo Brasil Batista, especialmente pelo Batista Carioca. Nessa semana nós perdemos um obreiro querido, atuante, membro da nossa Junta de Missões Nacionais. Ele esteve em nossa igreja, esteve conosco, pastor Renato Werney. Ele partiu para a presença do Senhor, motivado aí por essa enfermidade,
ceifado por essa enfermidade. Oremos pela família, pela esposa, filhos, pelos amigos, pelos colegas de ministério mais próximo, enfim, toda uma relação de pessoas que estão lamentando a partida desse querido, se bem que felizes porque sabemos que ele está com o Senhor e já tendo alcançado a coroa de sua vitória. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro no meio desta semana. Pedimos ao Pai porção dobrada da tua graça sobre os teus servos, membros da tua igreja e, em extensão, Senhor Deus, sobre tantos servos, filhos teus, membros de outras igrejas que nos acompanham, nos ouvem nesta hora. Queremos, ó Pai, pedir a tua compaixão e o despertamento, Senhor, para as tuas igrejas, para que possamos nos posicionar, ó Pai, como atalaias e anunciarmos a tua palavra, anunciarmos como aviso de emergência a tantos que estão perecendo, que só Jesus Cristo salva para toda a eternidade. Pedimos ao Pai pelos teus filhos, por tua igreja, por nossa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nesta noite, falar sobre mordomia cristã. Já falei há algum tempo atrás sobre este assunto, mas volto a tratar dele porque ele é útil, ele é importante, há necessidade da Igreja do Senhor, do servo do Senhor, tomar conhecimento desta doutrina. Quero ler, meus queridos, na carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, os versículos de 7 a 10. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Os que querem ser ricos caem em tentações, em laços, em muitas armadilhas, se envolvem com concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas e muitas dores. Vou reprisar esse texto. Nada trouxemos para este mundo, e é certo que ao deixá-lo, nada levaremos dele. Seja, portanto, feliz com o que tens. Você está sendo alimentado, está sendo sustentado todos os dias, está sendo vestido, coberto todos os dias. A origem, meus queridos, de muitos problemas, de muitos males na vida de muita gente está exatamente nos bens que possuem. Por amarem exageradamente aquilo que possui, estragam a própria vida. Sabemos de muitos crentes que se desviaram da fé porque amaram mais os bens, o que eles chamavam de suas riquezas, e desprezaram os bens e valores imperecíveis, eternos, os valores espirituais. É bíblico o ensino de que Deus tem o direito de propriedade de todo o universo. Ele, e só Ele, é o proprietário deste planeta, de todas as jazidas minerais no planeta existente. Dele são todos os seres existentes no universo, dos anjos aos homens, dos homens aos animais, dos animais aos vegetais. Ele, Deus, é o criador de tudo. Nele, tudo teve origem. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu, você, todos nós, o mundo todo, tudo pertence a Ele.
O mundo inteiro pertence a Deus, é dele. Toda mina de ouro, toda mina de prata, todas as jazidas de pedras preciosas, todo o petróleo do planeta, toda a água, rios, oceanos, tudo pertence ao Senhor. Está lá na Bíblia. Salmo 24, 1, Salmo 104, 14 e outras referências. Por isso, irmãos, porque tudo é do Senhor, porque tudo pertence a Ele, nós devemos colocar tudo nas mãos dele, deixar tudo com ele. Devemos dar glória a Deus por tudo que passa por nossas mãos e sabemos que é dele. E devemos ter consciência de que o que está em nossas mãos e dizemos que é nosso, não é nosso, é dele. Mas a maioria das pessoas dizem diariamente que tudo pertence a ele. Essa é a prática, até entre os cristãos. Muitos crentes, meus amados, não gostam de ouvir os pastores falar sobre dinheiro, falar sobre dízimo nos púlpitos, em suas igrejas. Dizem ficar constrangidos pela lembrança dos comentários maliciosos feitos por parentes, amigos, colegas de trabalho sobre a questão do dízimo nas igrejas. Particularmente, não tenho nenhuma dificuldade em tratar desse assunto no púlpito que Deus me confiou como cátedra dos assuntos bíblicos doutrinários. Nenhuma. Falo no púlpito a mim confiado pelo Senhor sobre dinheiro, sobre dízimo, com toda tranquilidade, porque esse é um assunto que faz parte da doutrina ministrada em nossas igrejas. Ela é parte de nossas doutrinas, é ensino bíblico, defendido inclusive pelas igrejas batistas. E também, muito especialmente, esta é a principal razão, porque o Senhor Jesus, fundador da igreja cristã na terra, falou sobre o assunto várias e muitas vezes. Nos versículos 107, dos 107 versículos que formam o Sermão do Monte, em 22 deles, numa pesquisa rápida, verificamos que Jesus menciona a palavra dinheiro. Das 49 parábolas proferidas por Jesus, em 24 delas, Jesus fala sobre dinheiro. Jesus ministrou aos discípulos 90 vezes sobre dinheiro, pelo menos as que eu verifiquei. E isto, meus amados, apesar de haver na Bíblia um versículo, como li, dizendo ser o dinheiro a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6,10. Muitos crentes gostam de usar esse texto como pretexto para tentar impedir que se fale sobre dinheiro ou em dinheiro na igreja. Mas a Bíblia diz também, eu quero lembrar a estes, eu quero dizer a estes, que a Bíblia fala também que o dinheiro, os bens, pode ser dádiva que vem do Senhor. Então, o dinheiro e os bens que eu possuo são dádivas, reconheço que são dádivas que vêm do Senhor. Ao homem, diz o texto sagrado, lá em Eclesiastes capítulo 5, 19, ao homem Deus confere riqueza. Deus confere ao homem possuir bens. Os bens são dádivas de Deus na vida do crente. Portanto, a palavra dinheiro, bens, dízimo, não são tabus. A Bíblia não condena, meus amados, a Bíblia não condena possuir bens, possuir dinheiro, pois
para o crente, dinheiro e bens são dádivas de Deus. Assim devemos entender o que é o dízimo, para usufruirmos das bênçãos advindas do fato de sermos dizimistas. Se você sabe que o que tem nas mãos é do Senhor, e se você sabe que o Senhor pede disto que você tem em suas mãos uma parte para o uso dele, e aí o dízimo, nós devemos entender essa situação, essa doutrina, a dinâmica dessa entrega para usufruirmos as bênçãos advindas e prometidas de sermos dizimistas, prometidas ao dizimista. Existem 36 textos bíblicos em que encontramos a palavra dízimos. E em vários outros textos observamos a ideia da prática de dizimar como sugestão para o crente fiel a Deus. O primeiro livro da Bíblia, após referir-se várias vezes ao ato de ofertar praticado por patriarcas desde a casa de Adão, refere-se no capítulo 14, versículos 18 a 20, a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e a referência é ele recebendo para o Senhor, das mãos de Abraão, o dízimo correspondente a todos os bens que Abraão possuía. O texto diz: Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão dizendo: que o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, te abençoe, Abraão. Louvado seja Deus que te livrou dos teus inimigos. Então, diz o texto, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo que possuía. Esse é um texto bíblico. Está lá no Velho Testamento, no início da Bíblia. A naturalidade desse relato bíblico, meus queridos, referindo-se ao dízimo, leva-nos então a supor que dizimar era um costume usual, comum, natural de Abraão e daqueles que naquela ocasião cultuavam com sinceridade a Deus. Onde e com quem Abraão aprendeu que deveria dar o dízimo a Deus? Não sei. Não tenho resposta para essa pergunta. Não encontrei referência na Bíblia de alguém ensinando Abraão a entregar o dízimo. Mas parece-me evidente que Abraão agia com muita naturalidade e espontaneidade, assim como alguém que oferece a Deus sua devoção, seu culto, sua gratidão. Exegetas e pesquisadores, historiadores, admitem em suas descobertas referentes ao culto prestado a Deus naqueles primórdios patriarcais, que a prática de dizimar é tão antiga quanto a história da humanidade. Grácio, pesquisador e historiador do texto sagrado, afirma que o dízimo era reconhecido como a prática de se dedicar a Deus uma porção dos bens acumulados em determinado tempo e que era considerado como uma dádiva para com Deus. E isso acontecia desde os primórdios, desde os tempos mais remotos da história humana. Pesquisadores dão conta de terem descoberto que os cartaginenses importaram do culto hebreu a ideia do dízimo de seus ganhos oferecidos em seus cultos a deuses, aos seus deuses. Dídimo de Alexandria registrou em suas anotações que os gregos tinham por costume consagrar em seus cultos seus dízimos. As duas referências no livro de Gênesis sobre o dízimo apontam para essa prática praticada por Abraão e Jacó,
e servem como indicativo de que este era um costume hereditário entre aqueles que reverenciavam a Deus e reconheciam como propriedade de Deus tudo que possuíam, tudo que tinham, e entregavam, então, restituíam, então, uma parte como dízimo. Convém destacar, meus queridos, que por suas predisposições generosas de dizimar ao Senhor, aqueles dois patriarcas, Abraão e Jacó, foram grandemente abençoados com muitos e preciosos bens materiais. E além dos bens materiais, muitas e alegres vitórias espirituais. Meus queridos, ser dizimista é uma experiência motivada pelo coração alegre e agradecido que se dispõe em colaborar com Deus na manutenção material da sua igreja, do seu reino aqui na terra. Ser dizimista é uma experiência religiosa que nos proporciona a prazerosa alegria espiritual de estar cooperando materialmente com Deus através da sua igreja na extensão do seu reino aqui no mundo. Mais tarde, na história do povo de Deus, povo oriundo de Abraão como nação especial, o dízimo foi incorporado como um dever religioso do povo, junto com outras práticas estabelecidas como costumes, como cerimonial do culto. O povo judeu devia entregar ao sacerdote, isso era lei levítica, deveria entregar ao sacerdote, no culto prestado a Deus, o dízimo de tudo que produzia. E o israelita separava escrupulosamente a 10ª parte de tudo que oferia na produção animal, na produção dos produtos da terra e em salários. Quando o crente entende que ser dizimista é consagrar os seus bens, é consagrar os bens que tem em mãos, que ele chama seu, e consagrar a sua vida também ao Senhor, e que dizimar não é sacrifício, não é um sacrifício, mas um dever, esse crente não tem nenhuma dificuldade em ser dizimista. Repito, nenhuma. O dízimo era tido como santo ao Senhor, o que significava dizer consagrado, separado para o Senhor. Irmão, minha irmã, usar como nosso aquilo que não é nosso é errado. Todos nós sabemos disso. E agora preste atenção. Usar o que é consagrado ao Senhor é pecado. Vamos repetir a frase juntos. Usar como nosso aquilo que não é nosso é errado. Usar o que é consagrado ao Senhor é pecado. O judeu aprendia desde pequenino, desde menino, ainda criancinha, a dizimar o melhor, a consagrar o melhor ao Senhor. Eles separavam o melhor da produção agrícola, eles separavam o melhor do gado, das ovelhas, alguns separavam até como os primeiros, como primícia, isto é, separava em primeiro lugar, antes de guardar o necessário para o sustento de si mesmo e das suas necessidades pessoais e das necessidades da família. Meus queridos, minhas queridas, Deus merece o nosso melhor. Ele deve ser servido primeiro. Como crentes,
devemos dizimar as primícias e não as sobras. O que significa isso, meus amados? Eu sei a dificuldade financeira de muita gente, sei exatamente o que é viver contando as moedas em real para poder sobreviver no mês. Eu sei, porque eu passei por isso. A experiência minha lá atrás, no princípio de minha vida com a Eunice, minha vida a dois com a minha querida esposa. Eu sei. Mas sei também, e posso falar com tranquilidade, que o que vou dizer é plenamente real. Plenamente real. Separar as primícias é você receber o salário e estar fazendo um equilíbrio nas contas para poder pagar as contas. Mas se 10% é do Senhor, os 10% sai. É do Senhor. Com alegria. Com alegria. Não com pesar. Não olhando para lá e dizendo, aquilo ali poderia pagar a conta de luz. Não. Separa e deixe e distribua o restante. E deixe que Deus proverá. Porque nada lhe faltará. Esta foi a minha experiência ao longo da vida. Certamente dará ao Senhor o dízimo da semente que anualmente recolheu do campo, diz o texto sagrado lá em Deuteronômio 14, 22 a 23. Certamente darás ao Senhor o dízimo da semente que anualmente recolheu do campo, o dízimo dos grãos, o dízimo do azeite, o dízimo da vaca e do rebanho, o dízimo de todas as coisas. E o farás para aprender a ter temor ao Senhor. Eu poderia fazer uma tradução mais atual. E o farás para aprender a depender do Senhor. Observe nas orientações de Deus ao povo israelita que o dízimo era usado na manutenção do templo, para o sustento do culto, e que havia promessas de bênçãos para os dizimistas fiéis. Deus teve um plano para a construção do universo. Nós vimos isso lá no estudo no livro de Gênesis. Sabemos que a Terra foi detalhadamente planejada, projetada por Deus. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. E isto estou falando em relação às coisas materiais e espirituais. Quando Deus planejou a criação dos seres espirituais, ele planejou nos detalhes. Quando ele quis criar o universo e no universo a Terra, ele planejou nos detalhes. Ele sabia milimetricamente onde colocaria o planeta Terra para ser o planeta que é e que usufruímos dele. Deus tem tudo planejado, meus amados, nos mínimos detalhes, e planejadamente conduz a história da humanidade. Por exemplo, ele planejou detalhadamente a arca que salvou Noé. Vocês estarão estudando no próximo domingo com a Ana Cláudia o dilúvio. Detalhadamente, ele planejou a Arca da Aliança, conduzida pelo povo através do deserto. Ele planejou o tabernáculo, nos detalhes de metragens, nas cores das cortinas, no uso do metal. Ele planejou o templo em Jerusalém, deu as dimensões do templo, que material ele queria que fosse usado no templo. Ele também planejou como o templo seria mantido, custeado. Sabemos que ele, Deus, planejou com todos os detalhes o nascimento, a vida, o ministério, cada sermão, cada ensino de Jesus, sua morte na cruz como sacrifício para que pudéssemos ser remidos dos nossos pecados.
para que Jesus pudesse ser o nosso Salvador. Deus planejou, meus queridos, Deus planejou a organização da sua igreja e como ela seria mantida, sustentada, custeada na terra. Ele planejou como ela seria sustentada financeiramente para que o evangelho da sua graça alcançasse em extensão o mundo todo e todo mundo. No dia, o dia, a hora, o instante, o momento, as pessoas que participaram da organização da primeira Igreja Batista da Freguesia, Deus tinha planejado. E Deus tinha planejado como manter, como sustentar, através de quem sustentar a Igreja Primeira da Freguesia nesse tempo de pandemia, de dificuldade financeira no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, nos lares daqueles que frequentam a nossa igreja. Meus queridos, faço essas afirmações em relação ao sustento, à manutenção material da igreja, baseado no fato de perceber que esse projeto divino está claramente delineado nas Escrituras Sagradas. O sustento da Igreja de Cristo, sua subsistência, se dá, meus amados, através da contribuição material dos seus membros. Foi Deus que planejou assim. Foi Deus que quis assim. E esse meio de provimento e manutenção financeira para a igreja se denomina dízimo. Sim, senhores, dízimo. Não é oferta, meu irmão. Não é oferta, minha irmã. A oferta é aquilo que damos além do dízimo. Sentimos desejo e damos. O dízimo é o que mantém, o que sustém, é o meio pelo qual o Senhor planejou o sustento da sua igreja. É de se notar na história bíblica do povo de Israel que o dízimo funcionava como uma espécie de termômetro na vida espiritual daquela nação. Quando o povo se mantinha na presença e comunhão com Deus, quando seus atos eram praticados em santidade de vida, os judeus dominavam, a nação judaica prosperava. Quando o povo recalcitrava, se afastava de Deus, desobedecia, adotando procedimentos mundanos pecaminosos, imediatamente, negligenciavam o dízimo. E isso era péssimo para a nação, pois ela, via de regra, passava de próspera a uma nação dominada, dependente de outras nações, de outros povos. Ainda hoje, meus irmãos, minhas irmãs, observa-se que a fidelidade no dízimo é um parâmetro bem exato da vida cristã. Quando o crente está espiritualmente bem com Deus, está em comunhão com o Senhor, ele é cooperador, vive interessado no bem-estar da igreja, é participativo e dizimista fiel. Quando o crente está espiritualmente se afastando de Deus, ele imediatamente se afasta da igreja e, geralmente, observa-se que sintomaticamente ele se sente desconfortável em dizimar. Começa a reclamar. Então passa a não dizimar e a se afastar do convívio cristão e a se afastar do convívio e a se aproximar do convívio com os mundanos. A negligência no dízimo é um dos primeiros sintomas a indicar que algo vai mal com aquele crente, aquela cristã. Há quem argumente, e há até pastores pregando, que o dízimo pertence ao passado, que era lei para Israel, era lei para o povo judeu e não para o crente cristão, para o povo de Deus hoje. A Igreja Evangélica Cristã do século XXI. E não temos hoje obrigação, não sendo, portanto, uma obrigação
ser dizimista. De fato, meu irmão, minha irmã, nenhum crente é obrigado a dizimar. Dízimo não é imposto. Dízimo não é imposto. Não é uma taxa. Não é uma mensalidade para você fazer parte de um clube evangélico. Dízimo é compromisso. Melhor ainda, dízimo é demonstração de nosso amor para com Deus. O crente dizima como resultado do seu amor a Deus e carinho para com a igreja do Senhor. Mas o Novo Testamento refere-se ao dízimo, sim, em suas páginas. Cito pelo menos 4 referências ao dízimo nas páginas neotestamentárias. 2 delas paralelas, Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. E 2 correlatas, Hebreus 7, de 1 a 8 e 1 Coríntios 9, 11, 13 e 14. Mas existem inúmeras outras. Nos textos de Mateus e Lucas, o Senhor está dizendo aos fariseus que eles eram extremamente dizimistas, como observadores da lei, mas que estavam se esquecendo de outros deveres da vida cristã, ou da vida espiritual, desculpe, não cristã. Estava falando aos fariseus, não é? Que eles estavam se esquecendo de outros deveres da vida espiritual, tais como o exercício da fé e da misericórdia. Observe-se que claramente Jesus, o autor da nova aliança e Senhor da igreja, Jesus dá apoio ao ensino do dízimo. Ele dá apoio a essa doutrina do dízimo. E faz dessa prática, lá entre os judeus, uma doutrina para a prática cristã. A terceira referência ao dízimo no Novo Testamento está na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 8. Certamente, aqui, diz o autor da carta, certamente aqui recebem dízimo homens que perecem. Ali, porém, aquele do qual se testifica que vive para sempre. O autor aos Hebreus, nesse texto, ele mostra claramente a superioridade cristã sobre a velha dispensação, a superioridade de Cristo sobre Melquisedeque, destacando que o sacerdote Melquisedeque recebeu de Abraão o dízimo, como uma pré-figura sacerdotal de Cristo, o eterno sacerdote. Deduz-se que, no sistema judaico, sacerdotes mortais, perecíveis, recebiam do povo os dízimos para a manutenção do culto e sustento da casa de Deus, e que na dispensação da graça é o próprio Senhor Jesus, como eterno e perfeito sacerdote, que recebe dos fiéis, através da sua igreja, lógico, os dízimos para a manutenção e sustento e pregação da sua palavra, o evangelho da graça, a divulgação do seu reino na terra em todo o mundo. Na carta aos Coríntios, Paulo, o apóstolo aos gentios, declara à igreja que o princípio cristão para a manutenção daqueles que exercem atividades materiais na igreja é o mesmo da dispensação da lei. Observem que Paulo está falando para a igreja cristã. Então, o princípio cristão para a manutenção daqueles que exercem atividades ministeriais na igreja é o mesmo da lei. É verdade, irmãos, que não se encontra nesse texto de Paulo a palavra dízimo, ficando esse conceito subentendido. Aos Coríntios, Paulo argumenta sobre o direito dele
e dos demais que com ele dedicava tempo à igreja, de receber seu sustento da igreja. Ele diz ser dever da igreja contribuir na manutenção dos obreiros. No versículo 11, ele chega a dizer: se nós vos alimentamos, se nós semeamos, né, algumas traduções, espiritualmente, será muito sermos alimentados por vocês materialmente? No versículo 3, o apóstolo usa como ilustração o serviço dos levitas, que na velha dispensação eram remunerados materialmente com uma porção dos dízimos, comparando com o trabalho dele e dos obreiros da igreja cristã, estabelecendo assim o mesmo princípio de sustento e provisão para a igreja cristã. No versículo 14 ele finaliza: assim ordenou também o Senhor aos que trabalham na pregação do Evangelho, que vivam do Evangelho. Ora, irmãos, como alguém vai viver do Evangelho? Como os missionários vão viver do Evangelho, como os pastores vão viver do Evangelho, como levitas trabalham na igreja, hoje secretários e pessoas que trabalham na administração da igreja, vão viver do Evangelho, vão receber o salário do Evangelho através da igreja, se não houver contribuição na igreja. Não vai poder. Observe a palavra assim, né? Assim. O texto fala assim. Essa palavra quer dizer que, do mesmo modo como eram sustentados os sacerdotes, os que na velha dispensação ministravam a palavra, na nova dispensação tem direito aqueles que ministram a palavra hoje. Nós também, os obreiros de hoje, também devemos ser supridos, e isso através, sim senhores, dos dízimos. É, portanto, um dever cristão, como era um dever judaico, entregar na casa do Senhor, no templo de sua igreja denominacional evangélica, o dízimo para ser usado na manutenção, no custeio material, nas demais despesas e necessidades materiais da casa de Deus e no sustento ministerial administrativo. E ainda no capítulo 16, versos 2 e 3, o apóstolo convida os crentes da igreja, na igreja em Corinto, a contribuírem segundo a prosperidade de cada um. E isso, para mim, meus irmãos, em hipótese nenhuma significa outra coisa a não ser uma clara referência ao dízimo. E Paulo ainda recomenda que o façam no primeiro dia da semana, no domingo, quando a igreja cristã no início se reunia e ainda hoje. É como se Paulo estivesse dizendo, ele diz lá, cada um contribuam segundo a prosperidade de cada um. É como se ele estivesse escrevendo hoje, ele diria, cada um contribua, entregue o seu dízimo de acordo com o seu salário. Existe uma grande e marcante diferença entre o dizimista do Velho e do Novo Testamento. Já estou terminando. Repito, existe uma marcante diferença entre o dizimista lá do passado, do Velho Testamento, e o dizimista do Novo Testamento. Aquele lá era dizimista constrangido pelos preceitos da lei levítica. Estava na lei, ele precisava cumprir a lei. Assim cumpriam os saduceus, os fariseus. Então eles eram constrangidos pela lei. E nós, hoje, somos dizimistas constrangidos sim, mas pelo amor. Pelo amor. Aqueles eram movidos pela lei, nós impulsionados pelo amor. Jesus não obriga, meu querido, minha querida, meu amigo ouvinte, Jesus não obriga a nenhum cristão
a nenhum cristão ser dizimista. Ele não obriga. Ninguém perde a salvação por não ser dizimista. Você que é membro da minha igreja e não é dizimista, não vai se perder porque não é dizimista. Por certo, vai perder galardões. Isso está lá em 1 Coríntios 3, 14 a 15. Vai perder galardões, mas não a salvação. Mas o Senhor espera que essa seja uma inclinação natural sua, ser dizimista. Que seja uma inclinação natural sua, como crente, ser dizimista. Ser um dizimista generoso. Aquele que entrega com amor, com alegria. Generosidade, meu querido, minha querida, que só parte de um coração convertido, cheio de graça e conhecimento, e consciente do seu dever. Por isso, meus queridos, repito, já encerrando, na primeira igreja batista de freguesia, aqui, na igreja que eu estou operando como obreiro, ninguém é obrigado a dizimar, nem obrigado a contribuir. Nós, administradores financeiros dos bens da igreja que pertence ao Senhor, confiamos na liberalidade, confiamos no amor de vocês, no amor nem tanto pela igreja, nem tanto pelo pastor, pelos obreiros, mas confiamos no seu amor para com o Senhor e no seu desejo de ser útil como salvo e no seu amor pela Igreja de Cristo, da qual você faz parte. Espero, irmãos, que cada um de vocês seja fiel ao Senhor e que nós, administradores dos bens do Senhor, sejamos dignos da sua confiança, para administrarmos aquilo que não nos pertence, mas é do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai, que esta palavra ministrada nesta noite possa abençoar corações e que aqueles que a ouviram possam viver a experiência que ao longo da minha vida tenho vivido em receber tantas bênçãos de tuas mãos e tenho certeza, Senhor, como resultado da fidelidade ao Senhor. Permita, Senhor, que esta palavra tenha abençoado corações e orientado vidas. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Volte domingo, esteja conosco domingo no culto matinal, às 10h30, participando da ceia do Senhor. Amém. Oi, gente, o Panorama Bíblico de hoje vai falar do livro de Números. A Números teve esse nome justamente pelo recenseamento que é descrito ali, pela contagem, né, que Deus manda Moisés fazer do número de homens que existia naquela ocasião entre o povo de Israel. Né? Vale lembrar que dos 40 anos no deserto, né, na peregrinação do deserto, 37 eles habitaram ali, bem próximo já a Canaã, que foi a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, né, hoje denominada Palestina. Nesse período, o tabernáculo, que era o templo móvel de Deus, ele representava tanto o centro religioso quanto o centro civil da vida do povo, né, porque era ali que Moisés cumpria, exercia as suas tarefas, né, religiosas e administrativas, né. O livramento de Israel da escravidão é ali descrito em Levítico como um modelo de redenção terrena, né, comandado por Moisés sob a direção de Deus. Né, Números fala de 2 gerações, aquela que saiu do Egito com mais de 20 anos, né, e morreu no deserto por falta de fé, né, e da dureza de coração, e também dos descendentes que nasceram no deserto, né, e entraram em Canaã junto com Josué e Caleb. Então Deus cumpre as suas promessas e isso fica muito claro ali no livro de Levítico, né, que você seja abençoado por essa leitura.